Olá, meus amigos, a todos vocês que nos assistem através do nosso canal Extraordinário Palestras no YouTube. Eu quero entrar em um assunto muito interessante. Quem já não teve um conflito? Quem já não teve uma situação complicada que foi parar no Tribunal de Justiça? Quem já não teve algum conflito? E eu quero falar das 3 formas de se resolver um conflito. Eu quero falar de 3 maneiras amigáveis, de 3 maneiras extrajudicial de dar fim ao conflito. A primeira maneira que eu quero citar trata-se da mediação. A mediação, ela pode ser entendida como uma técnica de resolução de conflitos em que as tratativas a serem realizadas, ela é feita por um terceiro imparcial, ou seja, uma pessoa imparcial, uma terceira pessoa que irá fazer parte como mediador a fim de que ambas as partes em conflitos possam chegar a um acordo, possam chegar a um denominador comum. Devido a essa imparcialidade, esse mediador ele tende a buscar aproximar as partes. Ele tem como missão aproximar as partes conflitantes através do diálogo. O mediador também ele pode propor alternativas para a resolução desse conflito. De maneira alguma, deixando claro, sem conduzir as partes. Ou seja, ele não conduz as partes. Ele é imparcial. E essa técnica, ela é muito utilizada, é um termo entre as negociações, na qual as partes tentam solucionar o conflito entre elas. Certo? Entre elas. Ou seja, o mediador ele é aquela pessoa imparcial. Tem 2 pessoas brigando entre si, discutindo entre si. A pessoa do mediador, o que ele faz? Ele é aquela pessoa que quando Mariazinha diz assim, eu não quero conversar com Joaninha, eu não quero ver a cara de Joaninha, Joaninha para mim não presta. O mediador, ele tem que quebrar esse paradigma, esse conflito de ambas as partes não quererem se ver. Então o mediador ele tem que usar do diálogo com ambas as partes em particular. Ele tem que as convencer a sentarem e ambas as partes, A e B, chegarem a um consenso. Essa é a função da mediação. Essa é a função do mediador. O mediador ele elimina o conflito sem fazer parte do conflito. O mediador ele não dá opinião. O mediador ele não é aquela pessoa que diz assim, não, faça assim Maria que vai ser certo, faça assim Joaninha que vai dar certo. Não. Ele é imparcial, ele é aquela pessoa que vai estar presente com a finalidade de que tanto Mariazinha ou como Joaninha chegue a um consenso. Ou seja, ele é aquela pessoa que intervém na guerra sem participar.
É aquela pessoa que junta, é como se ele fosse um porta-voz, é como se ele fosse um mediador de conflitos. Ele vai trazer a pessoa de um lado e a pessoa dos líderes de um lado, os líderes de outro, a fim de conversar entre eles. Então a pessoa do mediador é uma pessoa neutra. Eu torno a dizer, ele é uma pessoa neutra, ele não se envolve no conflito. Ele não tem poder para se envolver no conflito. Ele vai usar as técnicas. Que técnicas são essas? Técnicas de aproximação, né? E técnicas utilizadas de formas separadas. Imagina duas pessoas que não podem se ver, né? Ambas querem ir para a justiça. Então o mediador, ele chega dentro desse conflito, falando: olha, Mariazinha, o que você acha de conversar com a Joaninha? Olha, Joaninha, o que você acha de conversar com a Mariazinha? Então ele vai usar as técnicas de aproximação. Essa é a função do mediador, é mediar. Ele não tem poder para decidir, ele não tem poder para opinar, mas ele pode sim ter poder para aproximar as partes em si. Geralmente o mediador, ele entra em cena nos conflitos quando já a situação é agravante, quando a situação já é uma situação complicada. Então ele tende a entrar nesse conflito de forma imparcial. O mediador não é juiz, o mediador não é promotor, não. Mediador não julga, mediador não condena, não absolve ninguém, não. Mediador não passa relatório a ninguém. O mediador, ele faz de tudo para que aquele conflito seja resolvido pelas partes em si, as partes envolvidas, ou seja, Mariazinha e Joaninha. O mediador vai aproximar as duas, para que as duas possam conversar e chegar a um acordo. Por que da imparcialidade? Por que do ato de imparcialidade? Porque o mediador é aquele cara que ele vai sentar, ou é aquela mulher que ela vai sentar e vai apenas escutar. O mediador só pode se manifestar, por exemplo, se Mariazinha ou Joaninha chegarem a um acordo e aí ambas se dirigem ao mediador e perguntam: e aí, doutor, o que você acha? E aí, o que você acha? Pela imparcialidade, o mediador tende a dizer: olha, se vocês acham que desta maneira está correta, então para mim está tudo bem, é vocês que decidem. Essa é a função do mediador, tanto nacional como internacional. A função dele é ser neutra. Assista a continuidade, falando sobre a questão da mediação, conciliação e arbitragem.